Olá, crianças! Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu estou bem animado para a nossa próxima aula das questões centrais. E você, o que tem aprendido nessa série? Você já conseguiu guardar bastante coisa? Já conseguiu aprender bastante coisa sobre essas nossas questões tão importantes para a fé cristã? Eu quero saber, depois você me conta aí, tá bom? Eu sei que muito bem que nós já aprendemos sobre todos os 10 mandamentos. E hoje é a próxima aula depois de termos visto então esses 10 mandamentos ali, onde através desses mandamentos onde nós conhecemos a lei de Deus e podemos conhecer também a vontade de Deus para as nossas vidas. Que legal, não é mesmo? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero orar com você, pedir para que Deus abençoe esse nosso tempo, tá bom? Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí, se concentre na oração para que você diga no final amém, que assim seja junto comigo, tá bom? Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui mais uma vez para estudar da sua palavra e temos visto essa série já há algumas aulas e aprendido mais do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a gravar essas coisas e também para que a gente possa praticar todas essas coisas que temos aprendido. Senhor, abençoa mim, as nossas crianças aqui, que o Senhor seja glorificado em tudo. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Muito bem, eu quero saber de você uma coisa, você se lembra daquela história que nós comentamos já 1, 2, 3 vezes nessas aulas sobre o jovem rico? Você se lembra que o jovem rico, ele se encontrou com Jesus e ele dizia que ele obedecia aqueles mandamentos e ele cumpria a lei de Deus. Só que quando Jesus aplicou esses mandamentos, quando Jesus aplicou a lei de Deus na vida desse jovem, você lembra o que aconteceu? Ele saiu triste, porque ele amava as suas riquezas mais do que o próprio Deus. E quando Jesus confrontou isso, quando Jesus aplicou então esses mandamentos na vida dele, ele saiu triste porque ele viu que ele de fato não obedecia a esses mandamentos como Deus queria. E há uma coisa muito interessante aí que nós podemos ver, que se trata da motivação. Olha que interessante, talvez se você já assistiu aulas minhas enquanto nós estávamos no convívio, né, presencial na igreja, você já tem ouvido falar a respeito disso e também conhece uma história que eu vou contar aqui na sequência. Mas o que é importante? Obedecer não tem a ver somente com as nossas ações visíveis. O que isso quer dizer? Obedecer não é só aquilo que as pessoas podem ver que a gente faz. Ou seja, quando eu lavo uma louça porque meu pai mandou e eu estou obedecendo a ele, as pessoas podem ver. Mas a motivação do nosso coração também é importante. Então, veja bem, obedecer com as nossas ações, com aquilo que as pessoas podem ver, também é importante. Mas nós vamos falar aqui de algo mais, que é a motivação, que vem ali do motivo pelo qual a gente faz uma coisa ou deixa de fazer, não é mesmo? E para isso eu quero contar uma história para vocês. Vamos dizer que uma criança aí pode ser você. É só imaginar, tá bom? Não, pode ser que isso já tenha acontecido, mas por enquanto a gente fica na imaginação. Vamos supor aí que uma criança, o pai tenha falado para ela assim, ó, agora é hora de você vir aqui e arrumar seus brinquedos na sala. E essa criança estava fazendo o quê? Jogando um videogame ou pode ser um joguinho no celular, tá bom? Tava jogando um joguinho no celular e tava ali para chegar na última fase. E o pai então mandou ele ir lá organizar os seus brinquedos, porque era hora de arrumar os brinquedos que tinha deixado bagunçado na sala. E aquela criança então fala, já vou pai, já vou. E aí o pai espera um pouco, pacientemente, e daqui a pouco pede mais uma vez. Fulano, eu quero que você venha aqui na sala e arrume seus brinquedos. Eu já pedi uma vez, estou pedindo a segunda vez. Estou mandando você vir aqui pela segunda vez. E a criança então, mesmo assim, não vai. E uma terceira vez, aí o pai fala assim, olha, se você não vier aqui e arrumar esses brinquedos, eu vou deixar você sem brincar no celular por um mês. E aí aquela criança pega e vai lá, mas vai com uma raiva, obedece, faz aquilo que tinha que fazer, que era organizar, arrumar seus brinquedos, mas o seu coração estava cheio do quê? De raiva. Ele não queria estar ali, ele queria estar jogando no seu celular. Ele obedeceu, as pessoas... nas suas ações visíveis, as pessoas podiam ver que ele estava obedecendo? Sim, por fora ele estava obedecendo, mas por dentro a motivação não era a correta. E a motivação também importa na obediência. Sabe por quê? Você acha que o pai ficou
tão feliz quanto se por acaso aquela criança fosse lá e obedecesse aquilo numa primeira vez, já porque ele entendia que ele amava o seu pai, e seu pai estava procurando fazer o melhor para ele, e você acha que o pai teria ficado mais feliz em que situação? Quando a criança foi obedecer porque ela amava o seu pai, ou quando foi obedecer porque foi coagida a fazer aquilo? Porque senão ela ia perder outras coisas como brincar no celular. O que você acha quando você acha que deixou o pai mais feliz? E assim também é com o Senhor. Ele não se agrada de quando nós fazemos algo por fora, mas por dentro do nosso coração não está amando a Ele em primeiro lugar. Lembra do jovem rico de novo? Ele por fora estava fazendo várias coisas, obedecendo a várias leis que o Senhor havia dado. Ele não roubava, ele não desobedecia os seus pais, ele fazia várias coisas que eram corretas na lei, mas o seu coração amava mais as suas riquezas do que a Deus. E ele podia fazer várias coisas, obedecer várias coisas por fora para as pessoas verem, mas a motivação era errada. Então é importante também que nós tenhamos a motivação correta sempre que nós obedecermos ao Senhor e também aos nossos pais, porque nós obedecemos aos nossos pais porque o Senhor nos ordenou assim. Então nós temos que obedecer aos nossos pais com amor no coração, por gratidão a Deus. Aí você pode me perguntar, mas professor, parece impossível então obedecer. Parece que não vou conseguir jamais obedecer. Será que alguma pessoa é capaz de obedecer toda a lei? De obedecer perfeitamente a lei de Deus, considerando os atos que as pessoas podem ver e também a motivação do coração? Olha, antes de responder, eu quero falar de um outro encontro que Jesus teve e que foi contado por nós lá na Bíblia. Foi com um senhor bem importante chamado Nicodemos. Esse nome aí um pouco estranho para você, talvez. E você já recebeu alguém bem importante na sua casa? Como foi esse momento? E se você tivesse que... pense em alguém bem importante que você se lembra aí. Talvez um governante. E como você acha que você receberia essa pessoa na sua casa? Pois é, Jesus teve um encontro com essa pessoa numa noite. O nome dele era Nicodemos, como eu disse. E Nicodemos, ele veio para Jesus e chamou Jesus de mestre, tendo uma consideração por Jesus, porque ele tinha visto Jesus fazer grandes sinais, operar milagres, e ele sabia que uma pessoa não podia fazer tudo aquilo que Jesus fez se Deus não estivesse com ela. Por isso ele reconheceu isso num primeiro momento, né? E ele começou essa conversa com Jesus. Mas Jesus, logo de cara, falou para ele algo bem complicado, talvez, da gente entender. Jesus falou para ele o seguinte, que era necessário que a gente tinha que nascer de novo. A gente tinha que nascer de novo. Olha que coisa estranha. Nicodemos então perguntou para ele, mas como que pode alguém nascer de novo? Eu que já sou velho, como é que eu posso? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemos, ele era um grande estudioso da lei de Deus. E ele entendeu o que Jesus falou. Ele não estava achando de verdade que ele teria que voltar para a barriga da sua mãe. Só que na sua cabeça, Nicodemos, ele confiava na sua própria religião. Ele confiava em obedecer mandamentos. Ele achava que porque ele tentava e se esforçava em obedecer essas leis por fora que as pessoas podiam ver, ele já teria um lugar na eternidade. E ele já era então amado por Deus por isso. E cada vez que ele obedecia mais por fora essas leis de Deus, Deus mais amava ele. Isso que tinha na cabeça dele. E Jesus, então, ele confronta essa pessoa. Antes mesmo de começar uma outra conversa, Jesus diretamente já faz, porque conhecia o coração dele. Porque Jesus é Deus, você lembra? Então, conhecendo o coração daquele homem Nicodemos, ele já vai para Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. Olha que coisa impressionante. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis nos mostrar que não basta a gente tentar, por nosso próprio esforço, obedecer todas essas leis por fora, quando na verdade nós precisamos de nascer de novo espiritualmente. Nós precisamos ter vida com Deus por meio de Jesus. Por quê? Deus por acaso nos criou sem podermos obedecer a Deus? É uma outra pergunta aqui. Deus nos criou sem podermos obedecer a Ele? Não. Quando Deus criou os nossos primeiros representantes, que
foram Adão e Eva, Deus nos criou capazes de obedecer à lei de Deus. Mas, olha que coisa interessante, eles, mesmo Deus tendo criado todas as coisas e criado eles acharam que sabiam mais do que Deus, o que era melhor para a vida deles, e se rebelaram e pecaram contra Deus, desobedeceram aquela ordem que Deus tinha dado. E a partir de então, nós também nascemos no pecado. E agora nós já não somos mais capazes de obedecer perfeitamente à lei de Deus. A nossa motivação é errada, os nossos atos muitas vezes também são errados. E nós então acabamos desobedecendo a lei de Deus. E o que a gente pode fazer para mudar isso? E era isso que Jesus estava confrontando Nicodemos. Nicodemos achava que ele iria tentar se esforçar em obedecer todas aquelas leis, e em algum momento ele ia conseguir agradar a Deus. Mas o que Jesus estava falando era, não, esse não é o caminho para agradar a Deus. O caminho para agradar a Deus é a conversão, crer em Jesus. Isso nos traria uma nova vida. Por quê? Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos vivinhos aqui por fora, né? Mas o nosso coração não tem vida com Deus. E é isso que Jesus queria nos ensinar, que agora nós precisávamos nascer de novo, mas não por fora. Por fora nós já nascemos, estamos vivos aqui. Mas por dentro, o nosso coração precisa agora ter vida com Deus. E é isso que Jesus queria ensinar para Nicodemos e para cada um de nós. Então olha só a pergunta de novo. Será que alguma pessoa é capaz de obedecer toda a lei perfeitamente? Não, nós não somos capazes mais de obedecer a lei perfeitamente. Por isso nós precisamos de alguém que obedecesse essa lei perfeitamente por nós. E aí eu te pergunto, e eu sei que você sabe muito bem, quem é que obedeceu todas as coisas perfeitamente por nós? Eu quero ouvir você dizer, quem é? Jesus. Muito bem. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus é o próprio Deus, você sabe muito bem disso. E Jesus abriu mão da sua glória, ele veio até aqui à terra. E para quê? Ele nasceu. Você acha que Jesus poderia ter vindo já com 33 anos, morrido na cruz e depois ressuscitado? Não foi assim que Deus fez. O que Deus fez? Enviou Jesus, ele nasceu um bebezinho, você lembra disso? E ele cresceu e passou a sua infância, ele foi uma criança. E ele pecou quando era criança? Não, ele não pecou quando era criança, nem quando era um adolescente, nem quando foi jovem, nem quando foi adulto. Jesus obedeceu todas as coisas. E olha que interessante, Deus, ele nos perdoa pelos nossos pecados por causa daquilo que Jesus fez. Jesus morreu na cruz, ele foi o sacrifício perfeito para que Deus pudesse nos aceitar. E Jesus ressuscitou, venceu a morte, então nos deu vida. Mas olha que legal, além disso, além de Deus nos perdoar dos nossos pecados, ao invés de olhar para a nossa desobediência, para a nossa injustiça, Deus olha para a vida de Jesus, a vida de Jesus foi totalmente obediente e totalmente justa. Então Deus, ele nos ama por aquilo que Jesus fez por nós. Olha que maravilhoso isso, porque se Deus fosse tentar nos amar por algo que nós fizemos, ele não poderia fazer isso, porque Deus é santo e ele é santo e nós somos pecadores. Em algum momento, seja nas nossas motivações, nos nossos atos externos, e nos dois, com certeza, nós já pecamos e, infelizmente, ainda pecaremos. Mas Jesus não, ele viveu essa vida perfeita. É mais ou menos assim, como se Deus colocasse um óculos e, através das lentes, ele olhasse para a vida de Jesus e nos enxergasse. E aí, quando Deus, então, ele olha para a vida de Jesus, ele vê aquela vida perfeita de Jesus. E, então, ele pode nos aceitar. E mais do que perdoar nossos pecados, Deus, então, ele olha para a nossa vida por meio da obediência de Jesus. Olha que impressionante o amor de Deus e o que Deus fez por nós, pecadores. Então, olha só o texto que está lá em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente, o próprio Deus encarnado, Deus que se fez homem. Ele foi obediente em todas as coisas, ele obedeceu cada vírgula da lei de Deus, que nós não conseguimos obedecer. Jesus obedeceu e ele foi obediente até a morte, e essa morte de cruz, por amor de nós e para a glória de Deus. Veja bem, Deus tem todo o direito de ficar muito bravo, irado pela nossa obediência, não é verdade?
Ele nos criou e tudo mais de belo que nós podemos ver. E nós, vivendo nesse mundo que Ele criou, desobedecemos a Ele. Achamos que nós sabemos mais do que o próprio Criador, aquilo que é certo e que é errado. Você já parou para pensar nisso? Você não acha de vez em quando que você mesmo sabe o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado? E a gente se rebela contra Deus, achando que aquilo que Deus falou para nós, que é o certo e errado, não é verdade? Pois é, nós nos rebelamos contra Deus. Isso é pecado. E Deus tem todo o direito de ficar bravo conosco, irado. Mas, mesmo assim, o que Deus fez? Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o próprio Deus, então, tomou a forma de servo, de homem, e viveu perfeitamente. Morreu na cruz, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos, então, fazer parte da família de Deus. Quão maravilhoso é o Senhor que fez todas essas coisas. E tem mais, então. Tem mais, crianças, quando nós cremos em tudo isso que eu falei aqui, em Jesus, que Ele é o Deus Salvador da minha vida, da sua vida, algo maravilhoso acontece. O próprio Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, não apenas em templos, como era no Antigo Testamento, onde Deus habitava, mas agora Jesus ele dá o seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para habitar dentro de nós. Olha o texto de 1 Coríntios 3, no versículo 16, diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só que interessante, o Espírito de Deus habita em vocês, em nós, quando nós cremos em Jesus e somos salvos por Deus. Agora veja só que interessante, Deus ele exige a obediência de nós. Nós vimos esses 10 mandamentos, vimos que Deus requer que a gente obedeça a sua lei. E Deus exige então a obediência de nós, mas depois de que Jesus, que é o próprio Deus, foi totalmente obediente. Deus nos exige aqui obediência, mas só depois de que o próprio Jesus já foi totalmente obediente. E mais, como eu disse, nos dá o seu próprio Espírito Santo para morar, habitar dentro de nós e nos capacitar a obedecer os seus mandamentos. Agora, olhando para tudo isso que Deus fez, talvez você ainda se pergunte uma coisa: mas se Deus me ama por aquilo que Jesus fez, então eu posso viver da maneira que eu quiser? Eu posso pecar que não vai ter problema nenhum? Deus vai continuar me amando se eu pecar do jeito que eu quiser? Olha, se você ainda pensa assim, talvez você ainda não tenha entendido nada sobre essa mensagem maravilhosa da salvação. Porque se você entendeu isso tudo que Deus fez, de abrir mão da sua glória, se fazer homem, sofrer aqui na terra, sendo tentado, mas obediente em todas as coisas, sofrendo o castigo da ira de Deus, que era para vir sobre a minha vida e a sua vida, tenho certeza que agora o que você deseja fazer é obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, em gratidão, em amor a esse Deus tão maravilhoso que fez todas essas coisas. E só agora, então, eu quero ir para a nossa pergunta com você. Acredito que ficou mais fácil de você respondê-la. Para que serve a lei? Para que serve a lei? Vamos à nossa resposta aqui. Olha só. Para conhecermos a vontade de Deus, nós vimos isso, não é mesmo? Nós estamos conhecendo aquilo que Deus quer de nós, a vontade de Deus para as nossas vidas. O que mais? Para nós conhecermos uma coisa muito importante, que somos desobedientes. Se não tivesse a lei para nos mostrar o que nós devemos fazer, a gente talvez não soubesse aquilo que nós estamos fazendo é errado. Então, por meio da lei, nós sabemos quando nós desobedecemos a Deus. E nós sabemos que somos desobedientes. Isso é muito importante. Por quê? Nos leva a essa terceira coisa, que por nós sermos desobedientes, nós precisamos de alguém que fosse obediente por nós. Nós precisamos de um Salvador. Então, para isso que serve a lei. Conhecemos a vontade de Deus, sabemos que somos desobedientes, e que por causa disso nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, o próprio Deus. E olha só que interessante, hoje eu trouxe aqui para vocês uma frase de um teólogo chamado Sproul. E ele é um grande conhecedor da Bíblia, um grande professor das Escrituras. E mesmo assim, olha que interessante o que ele nos diz a respeito da lei. Ele poderia, depois de conhecer tanto acerca de Deus, de repente falar: não, eu vou viver da maneira que eu quero. Mas olha só o que ele nos diz: Senhor, eu quero viver uma vida que é agradável a Ti. E como salmista do Antigo Testamento posso dizer: como amo a Tua lei. Posso meditar sobre a lei dia e noite, porque é ela que revela o que é
agradável a Deus. Essa foi uma frase do Sproul. Ele queria viver uma vida agradável a Deus, conhecer os mandamentos de Deus, amar esses mandamentos que Deus nos deixou, porque essa lei do Senhor nos revela o que é agradável a Deus. E a gente quer fazer aquilo que é agradável a Deus em gratidão, em amor a Ele. E assim nós encerramos essa aula que nos ensinou para que serve a lei de Deus. Eu espero que você tenha conseguido aprender, que o Senhor tenha abençoado você para isso. E você sabe muito bem que qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Pede para o seu pai, sua mãe, responsável, mandar um WhatsApp para mim que a gente conversa, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.